Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, meus irmãos e companheiros de vida eterna. Quero, com alegria e gratidão a Deus, cumprimentá-los na pessoa do nosso pastor Francisco Soares Raposo, pastor presidente desta magna convenção, e também ao muito digno secretário pastor Rosivaldo Cardoso Rodrigues. E eu sou o pastor Francisco Borges, pastor auxiliar na Igreja Evangélica A Assembleia de Deus em Cururupu, igreja presidida pelo pastor Antônio José Teixeira Luz. Meus irmãos, nesta ocasião nós falaremos acerca da temática lançar a nossa ansiedade em Deus. E essa temática está registrada na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7, que nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este devocional desta terça-feira tem como base a lição de número 3, que traz a seguinte temática: a impaciência na espera do cumprimento da promessa. O nosso textuário está registrado em Gênesis, capítulo de número 16, verso de número 2, que nos diz assim: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E a verdade prática nos traz a seguinte verdade: a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel em cumprir com as suas promessas no tempo certo. Podemos perceber, diante do exposto, que ao longo da trajetória da humanidade, nós temos visto muitos fracassos, muitos projetos indo por água abaixo, muitas famílias sendo destruídas, muitos sonhos sendo desfeitos, muitas chamadas sendo interrompidas exatamente por ocasião dessa postura. Então podemos dizer que uma das maiores vilãs a ser enfrentada ao longo dessa caminhada em todos os tempos tem sido exatamente esta impaciência na espera do cumprimento da promessa que o Senhor tem feito a cada um de nós. E isso não porque Deus não inspire confiança, não porque exista algum registro que Deus tenha falhado em cumprir com a sua promessa. Não se trata disso. Mas se trata do fato de que o homem sempre foi imediatista. O homem sempre quis que as coisas acontecessem no seu tempo. Mas nós sabemos que o tempo é o tempo de Deus. E nós observamos neste versículo a atitude de Sarai, mulher de Abrão, que apresenta nitidamente que essa postura, este comportamento faz parte da herança adquirida lá no Éden. Essa que é o que podemos chamar de uma herança maldita, Faz parte do pecado que está entranhado na nossa natureza, tornando-nos capazes de dar um passo adiante enquanto Deus tem dito, espera. E nós sabemos que hoje, nos nossos dias, este tem sido o mal que mais tem gerado prejuízo à sociedade atual. E nós não estamos falando de pessoas que vivem a esmo, distante de Deus, não. Nós estamos falando de homens e mulheres que servem a Deus, mas não conseguem entregar-se totalmente e viver na dependência de Deus. Assim, vivem tomando decisões precipitadas. Quem não lembra da ocasião em que Saul, homem diante de um grande privilégio, decidiu antecipar-se à ordem de Deus, oferecendo sacrifício enquanto deveria esperar Samuel. E diante da ocasião, tendo a oportunidade de ter a maior conquista, teve o maior prejuízo da sua vida. E essas atitudes tendem a ser acompanhadas com justificativa.
mas Deus já tinha rejeitado Saul. E assim, nós podemos perceber que muitas pessoas têm sido rejeitadas por ocasião dessa postura. E esperar Samuel era a única atitude que Saul deveria tomar, mas resolveu seguir por uma via diferente. E a ansiedade de Abraão em poder decidir ou alcançar a promessa de Deus o leva a tomar uma decisão que viria a mudar o curso da história da humanidade. E tudo isso porque não foi capaz de esperar na promessa de Deus. Mas Pedro tem nos apresentado este conselho belíssimo, que é deixar Deus cumprir o seu tempo na nossa vida. Pedro nos deixa este belíssimo conselho: lança hoje toda a sua ansiedade aos pés de Cristo, porque Ele é fiel. Acredite nessa verdade. Deus é fiel e cumprirá a promessa na sua vida no tempo certo. Que a boa mão do Senhor repouse sobre você, lhe concedendo a graça de se manter na presença de Deus, esperando o tempo certo para que Ele cumpra a promessa na sua vida. Que a boa mão do Senhor lhe garanta esse sucesso. Um forte e um afetuoso abraço, eu quero orar com você. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu oro neste momento apresentando cada homem, cada mulher, que porventura vier estar vivendo um momento de grande dificuldade por ocasião desse sentimento maldito, que é a ansiedade, que tem levado muitos homens ao fracasso, que tem levado muitas pessoas a desobedecer a Ti. Que o Senhor os ajude, que o Senhor entre com providência, os ajudando em tudo. A Ti oro neste momento, em nome de Jesus. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.